Que não aqui acaba tem umas nunca. imagens aqui de alguns personagens, pra vocês terem uma ideia. Aqui, olha, aqui um Ai, que artista tá irado. fazendo um amigo meu aqui, ó. Dá pra ver Caliel. aí? Caliel. Esse é o personagem legal. É o personagem que eu falei que não tem os olhos lá. Uhum. Falando nisso, a gente tem que falar pro pessoal da página do livro. Da página. Como que é? Não. Vamos lá, Guilherme. Bom, como a gente está falando aqui, o Vilela escreveu o livro. O livro existe, a história está toda pronta. Tanto que a gente tem o protótipo aqui. Mas ainda não existe a edição do livro, a tiragem que o pessoal vai poder comprar. Então, a gente começou a fazer um financiamento coletivo, que é um jeito de produzir o material que nos permite, primeiro, entender exatamente o que o público quer e, segundo, fazer coisas mais legais. Então, a gente poderia simplesmente lançar um livro similar ao que está aí, mas dá para fazer algo mais bacana, porque, como o Vilela disse, é um projeto da vida dele. Então, o nosso objetivo é realmente fazer uma edição foda, capa dura, pintura lateral, todas as firulas que a gente conseguir. E é claro, depende do pessoal apoiar, porque é caro produzir esse tipo de coisa. Por mais que a parte criativa seja do Rogério, criar o produto livro envolve uma equipe de pessoas, é um monte de gente. Tem o Thiago trabalhando no texto, eu também vou ajudar no texto. Tem os outros artistas, além do Rogério, que vão trabalhar. Tem toda a parte técnica de revisão, enfim, e obviamente a própria impressão do livro. A produção, de fato, né? Do livro. E o quadrinho vai entrar também como algumas recompensas, né? O quadrinho entra também. Que a gente quer fazer num patamar gráfico muito bonito. Então, ser realmente, além da história, o objeto livro ser uma coisa bacana. Capa dura, cor especial, né? Colocar ilustrações aqui dentro. Cara, eu quero cuidar muito da parte do design dele junto com vocês. Sim, assim. porque é um universo rico, né? Então tem muita coisa. Tudo aquilo que a gente tá falando, ele ser muito visual, de ter uns personagens com um caráter de design bacana. Não é tipo, o cara vestido com terno. Foda-se. Exato, não. Não, então, eu acho que vai muito a criatividade do Rogério, né? Isso aí, mas então, é o que eu falo. Não sei se o pessoal que te assiste sabe dessa tua criatividade toda, cara. Que tu tem muito. Esse livro vai ser meio muito. pra mostrar um pouco isso, né, cara? Porque cara, é muito. As pessoas conhecem uma legal. parte do meu trabalho. Alguns me conhecem da época do quadrinho, da fábrica de quadrinhos. A gente tinha curso de quadrinhos e a produtora. A gente produziu vários clipes, o clipe dos Titãs, fez animação para televisão, para comercial. Tem a parte minha de comediante, que é mais recente, né? Fazendo shows pelo Brasil. Mas já mostra a criatividade aí em texto, né? A parte do Mundo Canibal, que era uma época ainda da parte da produtora, né? Que eu fiz junto com os Piologos, que era de desenho animado. E essa parte recente de podcast, que é juntar tudo que eu aprendi e conheci nessa minha vida inteira para trocar ideia com o pessoal e trazer um pouco da minha vida também, das minhas experiências, né? Então a gente está lançando essa campanha, estamos lançando ela hoje, agora, Mas explica isso, porque eu nunca fiz financiamento coletivo também. E é o seguinte: esse livro sai de qualquer jeito ou precisa a galera um certo número? Como que funciona isso? Então vamos lá. O que está acontecendo? Existe essa campanha, esse financiamento coletivo, que ele é uma página na internet, que é catarse.me/joquempô, que é o nome do universo, né? A gente está lançando esse livro... Coloca no chat aí, por favor. E aquela imagem que eu te passei aí, Paquito, da capa aberta, assim, para o pessoal ver a imagem inteira. A gente está lançando esse livro, como nós falamos aqui, é uma história completa. Tem início, meio e fim, ela entrega. Mas existe ainda um universo maior, que tem o quadrinho, que também pega um... Depois o Rogério pode falar melhor do que qualquer um, mas pega o quadrinho é do mesmo universo e os personagens, o Marcel tá aqui, o Marcel e a Beatriz estão nesse quadrinho aqui. Isso daqui são duas partes dele. Na verdade, eu vou lançar ele inteiro aqui. São mais de 300 páginas de quadrinho. Senhor entendeu? Quadrinho. É uma pancada de coisa aqui, ó. E aí a pessoa entra nesse site, no Catarse, que é nosso parceiro, né? Que já tá aí, né? O link vai estar aí, vai estar na descrição também. E aí tu entra lá, tu vai ter uma ideia de tudo que a gente está falando aqui, vai ter algumas amostras do livro, vai ter algumas fotos desse protótipo, vai falar a sinopse da obra, tudo que a gente está conversando aqui hoje. E aí tem algumas opções de apoio. O que acontece? A pessoa contribui com um valor que ela escolhe dentro dessas faixas, e conforme a faixa que ela escolhe, ela recebe recompensas. Então na primeira faixa já recebe o livro. Assim que a gente legal. produzir ele, já recebe o livro, edição física,
como a gente falou, não vai ser CI. Não, isso aqui é uma edição só pra mostrar. Cara, eu te garanto que não vai ser só isso. Senão eu não lanço. Eu sou mó mas já tá bonito, hein? Não, já tá bonito, mas, pô, eu quero fazer uma... Sabe aquela borda aqui colorida? Sim, sabe aqui, ó, galera, como chama isso daqui, Guilherme? Pintura tricolor, né? Trilateral. Uma pintura trilateral. Colocar aqui em alto relevo. Legal, né? Pode crer. É tri, né? E aqui colocar em alto relevo, de repente. A imagem não necessariamente vai ser essa, a gente vai fazer um estudo. Isso aqui é uma pintura minha, uma imagem minha aqui. Vou até ler aqui, olha aqui, ó. Qual jogo está jogando e que tipo de jogador você é nos jogos do Apocalipse? Uma mochila com 9 objetos estranhos e poderosos é entregue a um comediante por um peculiar velho no metrô. A partir daquele momento, uma série de situações sinistras o levarão a jogar um jogo criado por seres mitológicos que remonta ao princípio dos tempos e que mudará não só suas crenças, como o destino de toda a humanidade. Agora tinha que ter aquele... Né? Mas e aí, Guilherme? E aí, então tá falando, no primeiro nível de apoio já recebe o livro. Uma coisa que é importante falar, o primeiro nível de apoio pelo material físico que vai ser o livro é bem barato, vale muito mais a pena pegar no financiamento do que deixar para comprar na livraria, porque um livro com esse acabamento ele vai estar na faixa. Hoje em dia um livro capa dura com todo esse acabamento não sai por menos de 90, 100 reais, até porque uma coisa que o pessoal talvez não veja aqui porque tá aparecendo de livro de grande, cima, né? Mas esse livro é um tijolo. Tijolão, cara. Para de pé aqui, ó. Olha aqui, ó. Quantas páginas que ficou aí o... nessa edição... aqui não é a final, né? Mas aqui deve ter ficado com... Umas 600. 600. É história. Grande, é história pra caramba aqui. E não é fonte grande, não. Não, é. Normal. Enfim, mas... Então, para poder ler o livro, o primeiro nível já entrega, a pessoa já recebe, apoia lá. Vai ter um nome no final de agradecimento, todo mundo que apoiar. Apoiadores. E aí tem as coisas mais bacanas do financiamento. Tem os outros níveis que recebem mais materiais. Então, nos níveis acima já recebe o quadrinho junto, que tem esses... O quadrinho vai ser inédito, né? As primeiras partes já saíram, mas a conclusão da história... Sim, o quadrinho nunca foi concluído. Falta a terceira parte, que eu lancei as duas primeiras, e a terceira eu nunca lancei. Então, a história do quadrinho vai lançar em um volume a história inteira do quadrinho. Volume único. Começo, meio e final. Mais de 300 páginas, uma história chamada Acordes, que é muito legal, desse velho aqui, que é um personagem muito importante desse universo aqui. Então, a pessoa participa da campanha, ela já está recebendo a coleção inteira. Exato. Já vem o pacotinho, não tem que nem ficar catando em livraria. Já vem já vem a história principal do romance e essa história do quadrinho que inédita, aborda mais. É que na verdade assim, é legal explicar só esse negócio do quadrinho. Eles são independentes, né? Exato. Você pode ler um e ler o outro, eles se passam no mesmo universo, você vai vai reconhecer personagens nas duas mídias, nos dois livros, só que você leu um livro, depois outro. Isso, eu não li o quadrinho. E você não leu o quadrinho. Não. Sabe aquela hora que eles contam sobre aquela viagem para Argentina? Para Argentina, é. Exatamente. A viagem para Argentina, para um determinado local, naqueles dias, o que acontece naqueles, acho que 5 ou 6 dias, tá todo nesse quadrinho. Ah, que legal. Todo esse quadrinho, a história do personagem que eles encontram lá e contam no livro. Então, no livro, eles só citam. Aqui tá toda a história do que aconteceu lá nesse encontro. Show de bola. E aí tem as coisas bacanas do financiamento, tem os níveis maiores, que tem algumas recompensas mais legais, inclusive sair com o Vilela um dia. Essa aí vai ser legal. Essa aí vai ser legal. Corpinho, não é isso, gente. Não é isso. Agora já tá lá. Se pagarem bem também, a gente pode até combinar isso, mas não é. Tem que ver se... E o mais bacana é, quanto mais pessoas apoiarem, mais a gente consegue colocar esse valor na produção do material. Melhorar ainda mais as coisas. Então, existe uma meta que a gente tem que bater para conseguir produzir. Até um tarô, né? Fazer um tarô com os personagens. Imagina isso vai ser demais, cara. Nossa. Isso vai ser demais. Chamar uns artistas amigos meus que destroem, cara. Então tem essa meta básica que a gente tem que bater para conseguir produzir um material e já é num nível de qualidade foda, que nem o Rogério disse, é chato, né? Ele é chato. Sou chatão, não vai cara. produzir qualquer coisa. Vai ser, não. ou é foda ou não sai. Mas a gente coloca algumas metas estendidas para deixar ainda melhor, para engrandecer. E o que é a sacada? O Cabelo que apoiou, pagou lá os R$69 do livro, ele garante que ele vai receber o livro. E aí o Vilela lá apoiou, bateu mais uma meta, o livro melhora. E o livro do Cabelo melhora também. Legal isso. Não tem que pagar mais. Exato. Legal isso. Então isso é bom assim. Então se eu comprei
Se eu comprei, se eu apoiei lá o primeiro nível, vale a pena eu falar para meus amigos apoiarem também, porque melhora. Exatamente. E aí a ideia é que a galera pegue junto, porque uma vez que tu apoiou, quanto mais gente apoiar, claro, melhor para você. Recebe. Pô, lógico, claro. E por que a gente consegue fazer isso? Porque no financiamento coletivo a gente tem uma relação entre as pessoas que estão lá apoiando, que querem acompanhar essa obra, e o criador, no caso o Rogério. Não existe toda uma cadeia, não tem livraria no meio, distribuidora no meio. Eu não vou dizer que essas peças não são importantes para o mercado como um todo, mas a gente, claro, elas comem uma margem muito considerável. Sim. E aqui a gente consegue reverter todo o valor que o pessoal está apoiando pro livro. Por isso que a gente consegue trabalhar com preços... Não tem magia, né? Exato, lógico. A gente consegue trabalhar com preços abaixo do mercado e oferecer um produto com uma qualidade maior por conta dessa relação ser direta entre o criador do conteúdo e o próprio público, o leitor, o consumidor, enfim. Exato. Então essa é a graça da brincadeira do financiamento coletivo. E é a primeira vez, gente, que eu tô lançando alguma coisa que é totalmente... É a base do meu trabalho. Imagina que eu juntei tudo na minha vida e transformei em arte gráfica e visual nesse material aqui. E é um começo de uma série grande. A ideia é que esse livro vire uma série de televisão. Inclusive, antes da pandemia, eu cheguei a gravar três cenas. Essa do começo, dentro da Comic Shop, a gente gravou lá as cenas lá dentro. Que legal. Entendeu? Então, assim, a ideia é vender isso depois para um streaming e ser transformado em série. Então, assim, é um trabalho muito legal, cara. As pessoas que leram, assim, eu mandei para vários amigos meus. O pessoal mandou de volta, assim, sugestões. Eu gostei disso. Então, assim... Eu tive apontamento de várias pessoas e a partir disso a gente chegou nesse livro aqui. Que pra mim, com a idade que eu tenho assim, eu não poderia ter lançado esse livro 30 anos atrás, 20 anos atrás. Eu não tinha bagagem suficiente para colocar tudo aqui. Tanto que eu tentei escrever antes. E faltava viver muita coisa. Exato. E tá aqui. Todas as vezes que eu fiz, eu anotava coisa. Então... Você pode percorrer os ligue os pontos, que nada mais são que pontos. São 33 pontos que o personagem vai ter que percorrer para ganhar esse jogo, entender. E a vida dele está em jogo, a vida do pai talvez esteja em jogo e coisas muito maiores, né? Destino da humanidade. Então, isso aí, que é legal. Que tu coloca a escalada muito grande, né, cara? Chega naquele final. É o que eu falo, aquele final dá vontade de falar, né, cara? Velho. Aquele final, cara, é tão foda, porque eu fui umas 3 vezes pra esse lugar, que é um lugar muito turístico, e a galera não devia entender nada, porque, cara, a galera tirando foto das coisas, não sei o quê. E eu lá medindo passo. Não, eu medindo passo. É verdade. Eu fico medindo passo. Quanto uma pessoa demoraria pra atravessar aqui? O que aconteceria se uma pessoa tomasse o tiro daqui e caísse pra cá? Então eu ficava tirando foto e medindo tudo e anotando. A galera não entendeu nada, cara. Vocês cortam a transmissão aí se ele for falar demais. Não falei nada. Eu tô falando da onde? Você imagina que um lugar turístico onde o livro termina, onde é? No Brasil? Eu não vou falar porque eu sei mais ou menos. Você sabe, né? Paquita não faz ideia, né? Eu vou puxar a sardinha pro meu lado, no Pico do Jaraguá, do lado da minha casa. No estádio do Corinthians. Errou! Estádio do Corinthians. Cara, não é no estádio do Corinthians, mas tem um dos pontos no museu lá do Corinthians. É verdade. Tem um negócio lá no Parque São Jorge. Então, mas e o final que tu dá, né, cara? Assim, lógico, não vou falar porque senão... Mas o final ele é muito, muito impactante, muito, muito legal. Eu acho assim, tu falou que esse aqui é o primeiro livro, tu pretende lançar outros. Cara, no final tem um gancho pro segundo livro. Exato. Tem Acontece uma coisa muito grave no final, a história fecha, mas deixa uma abertura pra segundo. E aí, o que aconteceu com esse cara? Então, e se tu for lançar um próximo livro, não vai ser mais Liga os Pontos. Não. Vai ser outro jogo. É outro jogo. Irado. Isso é muito legal também. E eu já tenho esses outros jogos já descrito o que vai acontecer. Entendeu? Que irado, cara. Então, tu vê que é uma coisa que tu tá planejando, que tu não fala que, é um trabalho da tua vida. Realmente parece que tu tá planejando isso há muito tempo, não é de agora. Eu perdi muito mais tempo descrevendo cada jogo, o que seria cada livro ou cada temporada de série. E a estrutura. Eu conto a história desde o início do universo, a criação do universo. E até agora, entendeu? O que aconteceu? E todos os fatos históricos, Segunda Guerra, Primeira Guerra, a peste negra, tudo que aconteceu com outros motivos. Tem sempre
algumas pessoas por trás, entendeu? De tudo isso. Que são essas criaturas. São essas criaturas. Que a gente conhece. Elas estão sempre influenciando a humanidade com jogos. Sim. Será que as guerras não são tipo de jogos também? Uhum. Será que as coisas que aconteceram não tem pessoas ou seres por trás, entendeu? Animal, muito então, legal. assim, tudo faz sentido. É claro que tudo faz sentido dentro desse universo que eu criei. Sim, claro. Entendeu? As peças se encaixam. É muito e você legal. começa a viajar, fala, porra, faz sentido, velho. Mas, Gui, tu tava falando das recompensas. Tu sabe mais ou menos quais são os níveis? Sim. Antes de falar dessa recompensa, uma coisa importante, você estava falando do fim do livro e a campanha também tem fim. Ah, é? Isso Então, é importante. Ela dura 1 mês e pouco. Não vou isso é saber importante de cabeça, falar. mas são mais ou menos 40 dias. Termina agora em dezembro, então não dá pra comer bola, galera. Tem que... Não dá pra deixar pra depois. Vou falar uma coisa, hoje é 5º dia útil, não é? Tem que aproveitar hoje, né? Amanhã. Então hoje a gente abre e finaliza daqui mais ou menos 1 mês. Vai estar tudo isso lá no site, mais, você vê isso. Então, assim, quanto antes a galera vai batendo as metas, mais você se garante que você vai ter um produto melhor. Então, Sim, espalhar... E tem uma coisa foda. O pessoal que apoiar agora... talvez ele não saiba disso. não sei. Tem Mas que vai ganhar um autógrafo teu. No livro. Fechou. Inclusive, eu trouxe a caneta ali. Fechou. Mas vem cá, isso aí dura quanto? Esse da assinatura Só na primeira do semana. autógrafo. Primeira semana. Então, quem entrar na 17. primeira semana terá um autógrafo. E dá pra fazer dedicatório? Dá pra saber pra quem quer? Pra quem eu coloco o nome da Dá. então, coloca o nome da pessoa e ainda faço um desenho lá. Tô me Legal, comprometendo aqui, hein? Legal, faço hein? um sketch. Pô, agora imagina, cara. 1000 pessoas pra faço. Cara, faço com o maior prazer. Cara. lógico, pô. Pega Legal minhas pra férias aí e eu tô lá aqui. Não, chama os convidados aqui pro Inteligência e fica... Enquanto eu tô conversando. Cara, eu tô aqui falando, não, vai conversando aí. Eu tô desenhando aqui. Boa. Aquela pilha de livros, né? Mas, gente, Boa. é muito importante. E agora eu quero abrir para algumas perguntas. A gente vai perguntando e a gente vai conversando aqui Sim, também. boa. O que o pessoal tá com dúvida? Eu quero saber dos... das recompensas. Das recompensas. Recompensas. Vamos lá. A gente tem o livro no primeiro nível. Tá. Boa. No segundo nível tem o pacote do livro com o quadrinho. Tá, aqui é um quadrinhão. Nós temos um terceiro nível que aí começa a ter as coisas foda. A gente vai ter alguns extras, incluindo o que o Rogério falou antes, o baralho de tarô. De verdade, Isso vai ser demais, hein? no tamanho de carta de tarô, aquele formato grande, o tamanho de um celular desse. E tudo ilustrado, tudo lindíssimo. Não, eu não jogo tarô, foda-se. É um item muito... Pra ser bonito, muito né? bonito. E aí nós temos, além disso, um nível ainda maior, que vai ter um sketch do Vilela. Aí um sketch mesmo, bonito, legal, boa. E aí tem o último nível que o Vilela tá tentando se esquivar, mas tu vai sair com o Vilela. Vai jantar com o Vilela. Vai jantar com o Vilela. Ou de repente vem aqui, né? Então, a gente exato. combina isso aí, né? Exato. Vem aqui conhecer o podcast. Que legal. Show de bola. Esse é limitado, né? Porque o Vilela Não dá pra pode ser claro, com todo Claro, mundo. não sou facinho, né? Não, mas isso é legal. Mas esse negócio de financiamento coletivo, pra galera que não conhece, vai ver e vai passar a conhecer, normalmente tem, né, cara? Isso aí que é aqueles níveis muito altos. O financiamento que coletivo, é pra um pessoal cara, tem rolado umas coisas que nunca foram possíveis. Tem álbuns de bandas que não sairiam se não fosse... É isso. Porque é um contato direto. Você tira o intermediário e é um contato direto do artista com o público. E o público, ele pode inclusive, com mais gente colaborando, deixando aquele álbum que seria um álbum melhor, simples ou um livro simples numa editora, ser um produto muito especial, com uma qualidade muito foda, entendeu? Cara, quer ver um exemplo? Pensando nisso, não sei se tu sabe, o pessoal do Critical Role, é um pessoal que joga RPG na stream americano. Você joga RPG Os ao caras fizeram, eles jogam RPG ao vivo na Twitch, não sei onde é que eles passam. Twitch. Aí eu sei que eles fizeram financiamento coletivo para fazer uma animação. Cara, era pra fazer acho que 5 episódios, alguma coisa assim do jogo deles. Eles iam fazer um curta. Curta de animação. E o track deu tão certo que eles transformaram numa série. Uma série. E hoje tá na Amazon. A Amazon comprou. Eles financiaram, a galera foi lá e financiou uma muito acima do que eles imaginavam. E aí o bagulho chamou a atenção da Amazon Prime, e falou, pô, vem cá. Trouxe pra dentro. Vai sair a segunda temporada, se eu não me engano, agora. Tu vê, tem essa vantagem, né? A vantagem do financiamento coletivo ele é construído pela galera. Tem o artista e
fazendo junto com a galera. Então, assim, você vai poder... você vai ter coisas exclusivas que só o financiamento coletivo porque pode uma promover, coisa né, cara? Que a gente estava conversando, eu e o Cabelo, É uma forma do pessoal fazer junto contigo, né, cara? É isso. No caminho pra cá, eu não quero soar muito punk anarquista, mas hoje a gente tem um certo predomínio na mídia de algumas poucas coisas. Então, Exato. Tu vai pro cinema, não entendo mal. Eu adoro filme da Marvel, acho divertido. Mas é o que domina todas as salas. É isso, Sabe o que tem? É Marvel, Star Wars e isso. que é isso. É. E não tem, no grande mercado, tu não tem muito espaço para ideias novas hoje em dia. A gente tá na era das franquias. Sim, exato. É tudo dominado por franquia. E. Eu tenho que resmungar um pouco, né? Mas eu era muito fã de Star Wars. Com um molequinho, eu curtia pra caralho. E aí saiu essa série nova, o Andor. E teve uns amigos nossos que falaram, tem que assistir, cara, é legal. Tá legal. Eu não assisti também ainda não, mas falando que tá legal. Ah, cara. Esse Andor é o prequel do prequel. Os caras começam a querer ganhar dinheiro de tudo quanto Porque é lado. o Andor é o prequel do Rogue One. Aquele filme que já é o prequel do Star Wars. Então, os caras estão andando pra trás. É verdade. Onde é que vai parar isso aí? É que eles tentaram andar pra frente e ficou ruim. Deu mal. Deu ruim, né? Mas daqui a pouco o filme vai ser o George Lucas desenhando as coisas em cima da mesa. Pode crer. Cara, eu adoro Star Wars, mas pelo amor de Deus, inventa algo novo. Então, acho que é isso, cara. Esse é o problema. A galera quer ir muito no seguro, sabe? Assim, Star Wars a grana certa. Aí, tudo bem, uma empresa do tamanho da Disney, eles têm que ir lá. Tem que dezenas de milhares de funcionários para pagar o salário. Beleza, vai fazer uma coisa pro grande público. Mas a galera que curte uma coisa um pouco, sabe, um pouco mais além, tem que procurar uma nova forma de fazer, né? Que é essa. É de não ter concessão. O grande lance é isso. Quando o artista consegue lançar direto com o público, ele não tem que fazer concessão. Exatamente. Porque se eu tô com um livro desse, eu chego com uma editora e falo, putz, é o seu primeiro livro, vamos fazer um livro menor. Tá muito grande. Porque eu não vou arriscar e tal. Isso é meu livro não, cara. Eu confio nesse material e eu acho que tem que ser assim, porque ele tá do tamanho que tem que ser, com a capa que eu acho que tem que ser, do jeito que tem que ser. Então é o jeito do artista controlar totalmente a obra dele. É uma coisa de verdade, cara. É a tua história. Tem uma história aqui. Isso. O que agora eu tô putaço. Porque esses últimos filmes do Star Wars... Desculpa se tem alguém que gosta. Eu não quero estragar o prazer de ninguém, mas eu achei horroroso. Mas não é só isso, cara. O Matrix, forçaram de fazer uma continuação do Matrix, foi horrível. Mas se bem que assim, depois a gente conversa do Matrix. O Matrix eu tenho um problema, cara. Porque assim, a galera fala muito mal do Matrix 4. E realmente ele é ruim. Tá. Só que ele é tão ruim quanto o 3 e o 2. Aí vamos discutir. Ele é tão ruim quanto os outros, cara. O Matrix é o primeiro. O primeiro não tem dúvida. Tem coisa boa no segundo. O segundo tem boa. Até o terceiro. Eu já não tenho muita paciência. Eu também gosto um pouco. Falando o quarto não tem nada que salve. Deixa eu falar uma coisa séria aqui, ó. O problema do Star Wars, e tem a ver com o papo do Joaquim Pó, do Liga os Pontos, essa trilogia nova, ela é uma coisa corporativa. Sim. Sabe? Goste ou não, ela é uma coisa corporativa. Eles têm as metas, eles têm os grupos de fórum. Brinquedo pra vender. Tem lá na Disney, tem que fazer uma parte nova do parque. Então, quando tu começa a ter que fazer essas concessões, a história não fica em primeiro lugar. Então, o cara, de repente, lá... O criador pode ser um baita criador. Ele bolou uma história. E aí chega o produtor e diz... Tá, mas tem um robô fofinho aí? Cara, não tem um robô esses bagulho fofinho. de concessão tem uns bagulho bizarro, né? Eu lembro que no Demolidor 1 lá do Ben Affleck... O produtor... Não, o produtor virou... Soube dessa? Não, o produtor virou assim... É que esse filme eu não queria lembrar também, não. Aquela cena do parquinho lá. O produtor falou assim, não, mas precisa fazer isso aqui. Eu não lembro o que era exatamente. O cara falou, não, mas não dá, cara, porque o cara é cego. Ah, não, mas deixa ele enxergar, então, porque não... Que? Eu falei, calma aí. Tu pegou o personagem, bota ele enxergando. Cara, o produtor, ele não tem noção do produto que ele tá trabalhando. Entendeu? E aí tu tem que, E eu comparo com a trilogia prequel do Star Wars, né? O 1, 2 e o 3, que são meio ruimzinho também. Mas era uma história, pelo menos. Era o que o George Lucas queria contar. Pode ter saído meio ruim, mas porque já tinha concessão, sabe? Né, cara? Porque aquele Jar Jar Binks era pra vender boneco. Com certeza. Entendeu? Mais ou menos. Ele queria conversar com a criança. Ele queria conversar com a criança, mas uma coisa que o George Lucas sempre disse é Star Wars é pra criança, pra família. É gente que é nerd velho, que viu criança e gosta. Pode ser. Mas ele sempre disse que é uma aventura de fantasia espacial.
É Pode isso. ser. Vamos lá, Lene, o que o pessoal quer saber aí? Ó, cara? tem uma pergunta aqui que eu acho que ela dá pra se fundir com várias outras que foram feitas aqui, que é o seguinte, a Tatiana, por exemplo, ela tá pedindo, tá perguntando se tem a pretensão de lançar o livro em inglês, porque o marido dela é americano e ela tá tentando explicar o enredo pra ele do português pro inglês. Isso é uma segunda etapa. A gente tá falando da edição em português, né? Uma coisa que dá pra dizer, como o Rogério já falou, a ideia dele é crescer esse projeto. E aí depende também da galera embarcar. claro. Tentar vender lá pra fora. A ideia é levar O pra pessoal fora, levar abarca, pra TV, vamos fazer uma edição depois em inglês, mas a claro. gente precisa que o primeiro financiamento... Então, apoia. Não, exatamente. E sendo um sucesso aqui no Brasil, a tendência é que próprias editoras de fora venham Claro, buscar. se interessam. Sim. Se Entendeu? interessam, né? Pode ser, sim. Eu acho uma boa. Aí o Thiago Poiani, ele fez uma pergunta perguntando se como é que ele pode adquirir o livro lá de fora, se vai ter e-book, né? E o Rafael também está perguntando se é possível receber o livro lá fora, que eles parecem tão fora do Brasil. Eu não sei como é que funciona o Catarse nesse ponto. Sim, é possível. Ele pode apoiar e aí vai ter uma opção de frete. O único porém é que ele pode escolher o estado onde ele era aqui do Brasil. O único porém é que daí a gente cobra um frete adicional depois da campanha, porque realmente mandar para fora se a gente mais pesado, entrar com né? frete aí sai muito Mas é prejuízo. possível, sim. Mas é possível. Muita gente adquire assim. Ele pode botar o endereço brasileiro dele, enfim, se ele não tiver mais, bota da família ou qualquer coisa. algum amigo, só pra colocar de um amigo só para ter no cadastro. E aí ele contata a gente. Eu apoiei a campanha, mas eu quero que enviem para, sei lá, Estados Unidos, Europa, qualquer coisa. Daí a gente entra em contato e vai ter uma cobrança de frete. Para esses lugares. Mas pro Brasil, como que funciona? Pro Brasil já está incluso, quando ele apoia, escolhe o teu estado e ele já calcula o frete. Também é um custo subsidiado. Menor do que seria, né? Mas já está tudo dentro da campanha. Então ele vai receber na casa dele. Recebe na casa dele. Boa. Apoiou, assim que o livro sai. A gente ainda... O livro... Como a gente já falou algumas vezes, né? A história tá pronta, mas o objeto livro, a gente vai trabalhar ainda conforme for. Até porque ele vai melhorar, né? Porque depende ele vai ficar, de exato. quantas pessoas entram no negócio pra ele ficar capa dura ou capa dura, não sei o que e tal. Qual vai ser o visual dele quanto final. ele vai melhorar, exato. E aí a gente produz e já entrega na casa da pessoa. Não tem que fazer nada. Mas legal, a pessoa já pensando em levar lá pra fora, já querendo. Que legal, cara. Já vai mostrar que isso tem grande sucesso. Join the dots, é isso? Joaquim Paul. O Henrique Delfol, ele perguntou aqui o seguinte, estou com vontade de ler esse livro desde a primeira ida do Vilela lá no Flow. Aí vocês vão lançar áudio do livro também? Parabéns Cara, pelo isso é uma coisa que eu queria muito fazer. Não tá contemplado agora, mas assim, terminando esse projeto, eu quero fazer um audiolivro depois, cara. É uma coisa que eu curto. Cara, é uma coisa que eu acho muito legal. Se for bem aí, dá pra, de repente... Se for muito bem, talvez, acho que dá pra tentar colocar no orçamento. É mesmo? Porra! Não sabia dessa. Fazendo um paralelo aqui na campanha da coleção Cthulhu do Nerdcast RPG, a última meta era... Porque a coleção eram 4 livros, né? Sei. 2 romances do Leonel Caldela, um quadrinho, uma história em quadrinho do Fábio Abu e do Fred Rubin, e um livro-jogo da Karen Soarelli. E a última meta era pegar os 2 romances do Leonel e transformar em audiolivro. Porque é uma coisa que o Alexandre e o Dave, né, o Jovem Nerd e o Azaghal, eles adoram áudio, né? Porque eles nasceram no podcast, né? Exato. Então eles queriam muito, só que o custo é muito alto. Um audiolivro com locução profissional, com tudo. E era uma coisa que eles queriam fazer. E aí a gente conseguiu produzir por conta desse lance do financiamento coletivo. O pessoal foi lá, apoiou, e foi bem esse esquema. A galera já tinha comprado, já tinha apoiado, já tinha garantido o livro. E aí, com mais apoios... Todo mundo torcendo pra bater. O pessoal chamou a galera, chamou os amigos... E aí bateu, e aí todo mundo ganhou o audiolivro também. Olha só. Que legal. Não, então, o audiolivro é uma coisa que eu acho muito legal, mas não me pegou ainda, cara. Tá crescendo muito no mercado, né? Tem coisa que eu tá crescendo demais, mas não me pegou ainda. Tem uns livros que eu prefiro escutar, assim, porque aí quando principalmente coisa teórica. Assim. Eu sou muito arcaico nisso. Pra mim é papel. Não, esse daqui é assim, quando é livro teórico, aí eu posso escutar. É uma coisa que você quer aprender e tal, aí tudo bem. Eu sou muito velho. Não, mas assim, mas tá uma coisa crescendo. A pessoa perguntar de audiolivro, acho que é isso. Tá crescendo demais, cara. Tá crescendo demais. Eu não consigo nem Kindle. Pra mim... o Kindle já me... Putz, Kindle agora eu não consigo mais largar o Kindle. Também não, cara. E eles falaram do e-book. Sim, também. Vai ter a versão também de e-book. Podemos fazer e-book. O que eu faço... A leitura, pra mim, assim, normalmente eu compro o livro físico
quando eu gosto do autor, eu quero e tal. E compro no e-book também, cara. Porque pra ler, eu leio no Kindle. Tem muita coisa que eu leio. Eu gosto muito de RPG, né? Sou nerdão de RPG. Aí é mais difícil. Livro de RPG eu leio digital tranquilo. É mesmo? Adoro, acho mais prático, porque o livro de RPG ele é meio que um manual. Ele é grandão, tem que mexer. Tu tem a parte das histórias, que tu lê como se fosse um livro de literatura, mas tem a parte de manual de jogo. E é muito mais fácil navegar pelo livro digital. Sim, sim. Tem o índice ali. Claro. Agora, um livro tipo Liga os Pontos, que é pra imergir na história, eu gosto. Eu deito ou sento na poltrona. É o momento que eu me isolo do mundo digital. Eu gosto de estar. Pra mim, ainda o livro eletrônico, o Kindle. Putz, é que eu gosto do cheiro do livro. É o que eu falei, eu preciso comprar o livro. Eu preciso ter o livro. Eu preciso ter o livro também. Mas aí, cara, eu vou pra praia, vou pra não sei onde. Eu tô lendo aqui no Kindle, cara. Uma que tu carrega o Kindle, cara. E com regulagem de... Tem regulagem de luz. Mas o livro não fica sem bateria. Isso é verdade. Tem essa, né? O duro, se tá sem bateria, você não consegue ler. Esse aqui não tem esse problema. O que mais aí, Lene? O Thiago Cavalheiro, ele mandou um abraço pro Cabelo aqui, ó. Um grande abraço. Aluno meu. Em nome de toda a turma da sua querida oficina. Estamos assistindo. Que legal. E aí é o seguinte, o Lucas, ele perguntou aqui qual é a principal dificuldade em escrever um livro. Cara, pra mim, eu quando me debruço num desafio e minha vida é cheia dessas coisas, quando eu comecei a fazer quadrinhos, eu não sabia escrever roteiros, então eu tinha que depender de alguém para escrever roteiros. Pra você desenhar. E aí eu comecei a perceber que os caras não entregavam no prazo ou não faziam a história que eu queria contar. E eu falei, cara, como que eu escrevo um roteiro de quadrinho? Aí eu vou pesquisar, comprei livros sobre roteiros e fui estudar. Até que eu entendi como fazer e comecei fazendo, errando, acertando, mas fui fazendo. Ganhei prêmio de jornalismo da Abril, com quadrinho meu que saiu na época. Aquela revista, como chamava aquela revista da Abril, que era sobre RPG, cara? A Dragon? Dragon, né? Sim. Era Dragon. É mesmo, eu publicava lá. Olha só, ganhei um prêmio da Abril por causa de um quadrinho lá. Aí eu falei, eu sei fazer quadrinhos. Aí fiz quadrinho pra Bienal, ganhei um prêmio lá também. Falei, sei escrever também. Aí, livro pra mim sempre foi uma coisa muito mais complicada. Porque, cara, o livro é totalmente imersivo. É o que você falou. Você não tem nada. É só a imaginação do cara e você tem que trabalhar com a cabeça do cara. Também comecei a ler livros sobre a escrita, assistir vídeos sobre pessoas escrevendo. Porque não é só escrever. É como você constrói a estrutura de um livro. Exato. E aí eu vou dar um toque para quem tá querendo escrever, que existem basicamente dois tipos de escritor. E eu tô no meio deles dois. Que é que o pessoal chama de arquiteto e o jardineiro, né? O jardineiro é o nosso amigo do Martin. Como que é? O J.J. Martin, né? George Martin. George J. Martin, eu acho. J. Martin, né? Não sei. R.R., na verdade. R.R., né? R.R. Martin. É verdade. Exato. Confundindo os dois, o Tolkien com ele. Mas ele fala que ele não sabe como vai ser o livro. Ele sabe os personagens, tem uma ideia de algumas coisas e ele surpreende com o livro. Outro cara que é assim é o Stephen King, né? Ele fala, se eu soubesse o final do livro, qual é a graça de escrever esse livro? Stephen King, no livro dele sobre louco, escrita... Né? Eu li esse sobre escrita, é muito louco, né? E ele fala que o esquema dele de escrever é como se fosse um arqueólogo. Ele vai descobre, e aí ele descobre o pedacinho do osso, que é o começo da história, aquele começo, e aí ele vai escavando e vai se aprofundando e vai descobrindo a história. Eu acho isso bizarro. Eu também acho bizarro também, porque assim, não tem planejamento zero, né? Mas lógico. Tem gente que trabalha muito bem. Bom, o próprio Stephen King, né? Mas ele faz a primeira versão dessa forma, aí logicamente ele vai ter que voltar e montar para chegar no final coerente, né? Então, esse é o jardineiro. Por que ele chama de jardineiro? Porque quando você planta uma árvore, você sabe o que vai dar nessa árvore. Exato. É uma mangueira, vai dar manga. Só que você não sabe o formato das folhas. Como é que vai ser. Como que vai crescer, se vai ser alta, se baixa. E você vai, quando ela vai crescendo, você vai podando aqui, vai regando e você vai cuidando. Então você sabe mais ou menos, mas é sempre uma surpresa. E o arquiteto não é o cara que projeta o livro na base de ponta a ponta. Quantos quartos vão ter, que tamanho vão ser os quartos. Então, assim, eu planejo tudo. Só que eu me deixo surpreender pelo livro. Como esse livro. Eu falei que fiquei 4 meses parado por causa disso, porque ele estava todo planejado. Todo planejado. Só que os personagens começam a falar, eles começam a ter vida. Aí o que você tinha definido para ele chega e fala, cara, não vou querer isso. O Pedra é um cara assim. Ele não era para ser personagem principal. Ele